Boa noite, gente, tudo bem? Só mais 2 minutinhos e a gente já começa a aula, tá? Rapidinho. Então, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula, hoje voltada para gramática. Para quem acompanhou a nossa última aula de gramática, a gente falou sobre a questão de pronomes, a gente falou um pouco sobre colocação pronominal, só que hoje a gente vai ter uma aula específica sobre pronomes. Tá todo mundo conseguindo me ver e todo mundo conseguindo me escutar e também tá conseguindo ver o slide que eu estou projetando aí para vocês? Todo mundo vendo? Todo mundo ouvindo? Tá. Se alguém não conseguir me ouvir bem, pode falar, tá? Manda no chat ou levanta a mão. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, pode levantar a mão, que eu vou respondendo vocês por ordem. A gente vai focar nessa pegada de pronome. Eu vou falar um pouco sobre a questão gramatical mesmo, porque tem muitas questões de concurso, inclusive eu trouxe algumas. Quando a aula acabar, eu vou disponibilizar para vocês o slide do grupo, tá? E, na verdade, eu acho que eu já vou mandar agora, que aí qualquer coisa, se vocês não conseguirem acompanhar aqui, vocês podem abrir aí, tá bom? Deixa eu só enviar aqui para vocês. Pronto, gente, eu enviei no grupo. Vejam se vocês receberam, se todo mundo consegue abrir certinho. Só um minuto. Acho que agora vai.
Prontinho, gente. Ai, ok. Vamos lá. Se alguém não estiver conseguindo ver, só falar que a gente dá uma voltadinha. Então vamos lá, gente. Vamos começar pela introdução do conceito, né, dos pronomes. Os pronomes, eles vão ser palavras que eles vão substituir ou acompanhar os substantivos e eles vão ter a função de evitar repetições desnecessárias no texto. Logo, é fundamental que tenha esse domínio aí dos pronomes, porque eu já falei para vocês sobre variedade de vocabulário dentro da redação e sobre como isso é absolutamente importante dentro do texto, porque você também perde nota. Na última aula que a gente teve, eu falei um pouquinho sobre essa questão, sobre esses fatores de perder nota, de falta de variedade de vocabulário, mas enfim, o nosso foco agora é falar dos pronomes, que eles vão ou substituir ou acompanhar os substantivos, e eles vão ter essa função, né, de evitar essas repetições desnecessárias. Boa noite, Bartolomeu. Eles podem indicar posse, identidade, quantidade, enfim, várias coisas. E eles são essenciais para uma comunicação clara e objetiva. É muito importante falar que, quando a gente fala de dissertação argumentativa, que é a nossa redação principal, né, que é o nosso foco, a gente não vai nunca usar a primeira pessoa. Tipo, você nunca vai se colocar dentro do texto. Tipo, eu acho, eu acredito. E eu sempre vou estar batendo nessa tecla com vocês, porque o foco da dissertação argumentativa é você trazer a argumentação em terceira pessoa, pautando a sua argumentação no, nos argumentos que você vai desenvolver durante o texto. Então, vamos começar pelas classificações dos pronomes. As primeiras que a gente tem são os pronomes pessoais. E aí a gente tem os pronomes pessoais que eles vão substituir as pessoas do discurso, que é quem fala, o eu, para quem fala, como tu, e de quem se fala, tipo ele. Então, é aquela coisa do quem fala, quem recebe e quem é o assunto por si. E eles podem ser os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão ter função de sujeito, ou seja, eles vão praticar ou sofrer, né, a ação da frase. Então, por exemplo, se eu falo, eu estudei muito hoje, eu é o nosso pronome pessoal do caso reto. O eu está exercendo a função de sujeito, porque ele está praticando a ação do verbo, né, de estudar, e basicamente é isso, pronome pessoal do caso reto, que vão ser os pronomes de conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, enfim. E os pronomes pessoais do caso oblíquo vão ser aqueles pronomes pessoais que eles vão exercer função de objeto dentro da frase. Então, se eu falo eu te amo, que é o jeito gramaticalmente correto de se falar essa frase, o eu é o nosso pronome pessoal do caso reto, que exerce a função da frase, né? Quem está praticando a ação de amar sou eu. E te amo, o ti é o nosso pronome pessoal do caso oblíquo, que está se referindo a você, né, a segunda pessoa, e tá sofrendo a ação de ser amado. No caso, ele é o objeto. Ele é um complemento do verbo, né? Porque quem ama, ama algo ou alguém. Alguma dúvida nos nossos pronomes pessoais do caso reto? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, eu gosto de estudar, eu tem a primeira pessoa do singular e é pronome pessoal do caso reto. Nós viajaremos amanhã. Primeira pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto. Ele me viu na festa. Ele, pronome pessoal do caso reto, mas na terceira pessoa, que é de quem se fala. E me viu é a primeira pessoa, só que é o pronome pessoal do caso oblíquo, que está sofrendo a ação de ser visto. Então, o pronome pessoal do caso reto, na primeira pessoa, é aquele que você nunca vai usar. Eu e nós, você nunca vai usar dentro da sua redação. E nenhum pronome na primeira pessoa você nunca vai usar. Tudo certo? Alguma dúvida do pronome pessoal do caso reto? Acho que sim, né? Aí a gente entra nos pronomes possessivos. Esse aqui é sempre uma pegadinha quando a gente vai escrever redação de concurso, porque muita gente usa o meu.
tipo, meu mundo, nosso mundo. E o pronome possessivo, eles vão ser os pronomes que vão indicar posse ou pertencimento de alguma coisa. Então, eles vão indicar essa relação de propriedade entre o possuidor e o possuído. Então, se eu falo, essa é a minha aula, minha quer dizer que eu estou indicando posse sobre a aula. Quer dizer que eu possuo algo e o algo é a aula. E aqui tem um exemplo. Este é o meu livro. Aí a gente tem este, que está se referindo ao que vai ser um pronome demonstrativo, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí tem o meu, que indica posse. Meu livro. A casa deles é linda. A casa deles. Logo, a casa é deles. Então, a casa seria o objeto possuidor e deles seria essa indicância de propriedade. E o terceiro exemplo é a sua camisa está na sala. Então, a gente tem sua, que é o pronome possessivo, que está se referindo aí, né, à camisa. Então, basicamente, o pronome possessivo ele é bem tranquilo, ele sempre vai aparecer indicando dando essa ideia de posse e tudo. E aí, a gente entra nos pronomes demonstrativos, que a gente usa bastante dentro do texto. Os pronomes demonstrativos, eles vão indicar a posição de algo em relação ao falante, no espaço, no tempo ou na situação de fala. E aí eles podem ser de proximidade ou de afastamento. Então, o este a gente se refere quando a gente está se referindo a algo que a gente ainda não mencionou no discurso. Então, quando a gente fala, tipo assim, este caso é muito visto, e aí a gente ainda não mencionou qual é o caso. Então, o este é quando a gente ainda não se referiu a alguma coisa. O esse é para você se referir a algo que já foi mencionado na frase. Para fazer essa diferenciação aí para vocês de este e esse. Aí aqui tem um exemplo. Este livro é meu. Aí este livro, ele aqui já está falando sobre proximidade, tipo, na questão da distância, já está fugindo do discurso. Que aí este livro é meu. Então, tá falando que o livro está perto. Tipo, o livro tá, vamos supor que o livro está aqui, aí este livro é meu. Aí, se ele estivesse um pouco mais longe, seria esse livro, se estivesse bem distante, seria aquele livro. Aí aqui, aquele prédio é muito alto. Então, o prédio está distante de quem se fala. Tudo bem com os pronomes demonstrativos? Tudo certo? Alguma dúvida? Geralmente esses são os que vocês mais costumam errar dentro das redações, né? Mas à medida que vocês forem escrevendo redação, vocês vão fixando esse conteúdo na cabeça. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Esses pronomes demonstrativos eu sempre me confundo com eles mesmo, realmente, principalmente quando a gente vai escrever uma redação. Como a gente faz, assim, tem alguma macete, alguma coisa para não esquecer deles na hora de fazer uma redação? O grande segredo é a prática. É você escrevendo. Você sempre vai lembrar, este vai se referir a alguma coisa que não foi mencionada. Então, você está falando, tipo, esta escola é conhecida por causa disso, disso e disso. Então, você ainda não mencionou a escola anteriormente. Agora, se eu estou falando, esta escola é conhecida por conta da ótima educação. Essa instituição, aí já você vai usar o essa porque você já mencionou anteriormente a escola. Entendeu? Mais ou menos. Basicamente, o essa você vai usar para algo que você não mencionou ainda. Ele vai introduzir a informação. E o essa você vai usar para quando você quer retomar a informação. Basicamente, é isso. Mas, querendo ou não, todas essas regrinhas de gramática, a gente aprende mais na prática. É fazendo exercício, fazendo simulado, é escrevendo redação. Porque, querendo ou não, é um certo decoreba que a gente tem, né? Infelizmente, acaba sendo. Mas, como eu já deixei disponível aí para vocês no slide, se você quiser, eu posso mandar escrito lá no grupo do WhatsApp. Gente, o esse é isso e o este é aquilo, para ficar mais claro e fixo na cabeça. Professora, pode mandar, por favor. Tá bom. Assim que terminar a aula, assim que a gente encerrar aqui, eu já abro o WhatsApp e mando lá, tá bom? Aí, mais alguma dúvida, gente, em relação ao pronome demonstrativo? Então, vamos para os pronomes relativos. Os pronomes relativos fazem referência a um termo já mencionado, estabelecendo uma relação de dependência entre as orações. Eles conectam a oração principal à oração subordinada. A nossa próxima aula de gramática, já adiantando para vocês, né, dando esse spoiler, eu vou falar sobre oração, frase, período e conjunção.
Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, mas é super importante para vocês entenderem essa diferenciação. Mas o que é importante a gente saber aqui? Orações. Orações, elas podem ter sentido completo, que são as orações coordenadas, ou elas podem ser orações que dependem de outra oração para terem sentido, que aí, no caso, são as orações subordinadas. As orações subordinadas, como elas dependem de uma outra oração para fazer sentido, essa oração que ajuda ela a ter sentido, a gente chama de oração principal. E os pronomes relativos, eles geralmente são os pronomes que introduzem a oração subordinada. Ó, vou mostrar aqui um exemplo para vocês conseguirem entender melhor. O aluno que estudou passou na prova. Então, a gente tem o termo que substitui o sujeito aluno. Então, a gente tem o aluno, que não tem sentido completo, e a gente tem estudou, que estudou, passou na prova. Então, o que estudou, ele está introduzindo uma frase. E esse que, ele está substituindo o sujeito. Então, essa oração subordinada aí, ela seria uma oração subordinada subjetiva. Mas, quando a gente for ver orações, eu destrincho isso um pouco melhor para vocês. Mas, basicamente, você está vendo aí que, vocês estão vendo que o que, ele está substituindo um termo que já foi citado anteriormente. E aqui, no segundo exemplo, a cidade onde nasci é linda. Então, o termo onde, ele está se referindo à cidade. Então, os pronomes relativos, o nome dele é relativo, porque ele está relacionado a uma palavra que já foi citada anteriormente. E esse pronome vocês usam muito dentro das redações, justamente para evitar repetição, para vocês não precisarem ficar mencionando várias vezes uma coisa que já foi dita. Então, por exemplo, se vocês falam a cidade onde ocorrem esses crimes, então você traz o reforço para aquela cidade, você bota o enfoque lá, só que sem trazer a repetição dos termos. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, em relação aos pronomes relativos? Acredito que esteja tudo bem, né? Então, vamos lá. Pronomes indefinidos. Gente, esse daqui é bem simples. Eles vão se referir a seres de forma vaga, não vai ter especificação, você não sabe diretamente ao que ele está se referindo. E é numa quantidade indefinida ou de uma maneira geral. Por exemplo, alguém ligou para você. Aí, quando você fala alguém, você não sabe quem está se referindo, né? Quem é a pessoa do discurso a que se refere. Então, por isso que ele é indefinido. Sabe que alguém ligou, mas não sabe quem é esse alguém. Aí, alguns alunos faltaram à aula. Tá dando uma quantidade definida. A gente não sabe quantos alunos e nem quais alunos faltaram. A gente só sabe que alguns faltaram. Então, o pronome definido, ele sempre vai vir com isso. Alguém, alguns. Aí a gente entra nos pronomes interrogativos, que não é muito bom que vocês usem também durante as redações. Eu sempre falo, sempre dou a sugestão de que vocês não botem perguntas dentro das redações de vocês, a não ser que vocês vão responder a pergunta logo em seguida. Nunca deixem questões abertas dentro da redação de vocês. Até porque a dissertação argumentativa, ela tem um teor explicativo, né? Então, você tem que trazer as suas informações, tem que trazer o seu embasamento para passar as informações para o leitor. Então, quem está corrigindo sua redação, o pessoal da banca que está corrigindo, primeiro que vocês sempre têm que partir do pressuposto de que eles não têm nenhuma informação. Nada do que eles falam tem que ser. Você não pode, tipo assim, vou escrever, vou colocar MEC na minha prova. Todo mundo sabe que MEC é o Ministério da Educação, tudo bem. Mas quando você vai usar isso, você precisa partir do pressuposto de que a pessoa que está corrigindo a sua redação não sabe o que é MEC. Então, toda vez que você colocar uma sigla, você tem que colocar a sigla por extenso, pelo menos uma vez durante a redação. Não é durante toda a redação que você tem que ficar MEC, Ministério da Educação. Você cita uma vez e depois você pode ficar usando só a sigla. Isso foi só um adendo mesmo, uma informação a mais, só para vocês ficarem cientes.
Mas essa questão de pergunta tem muita gente que coloca pergunta para dar um efeito, e às vezes funciona muito bem, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca uma pergunta dentro da prova, se direcionando diretamente à banca, e você não responde essa pergunta, a sua redação ela pode ficar redundante, desinformativa, confusa e com informações truncadas. Então, a minha sugestão é que se evite o máximo que der. Enfim, os pronomes interrogativos eles vão ser usados para fazer perguntas, diretas ou indiretas, e vão substituir o substantivo no contexto de interrogação. Olha aqui o exemplo. Quem está aí? Quem, no caso, é o nosso pronome interrogativo, porque está sendo usado aí para pergunta. E o que você quer para jantar? Que você usa o que para perguntar sobre as coisas. E aí pode ter outro, como o como, ou quando, depende muito de como ele é colocado, né? Também. Porque dependendo pode ser conjunção ou advérbio, mas tudo depende da colocação. À medida que a gente vai estudando as classes gramaticais, as coisas vão clareando e vocês vão conseguindo fazer essa diferenciação. Mas, assim, nesse sentido de quem está aí, ou quem fez isso, ou o que, sempre vai ser o pronome interrogativo. Tudo bem? Bom, esses são as classificações de pronomes. E aí, ficou alguma dúvida? É um conteúdo que ele é mais rápido, até porque a gente já está vindo de uma aula de pronome, né? Essa é uma aula complementar à última aula. Quem não teve acesso, eu acredito que a aula esteja gravada, só ter acesso à plataforma. E assim, para a gente colocar isso um pouco mais em prática, eu trouxe algumas questões para a gente poder fazer. Aí eu vou abrir a primeira questão aqui para vocês e vou dar um minutinho aí para vocês responderem, que aí eu acho que fica melhor, tá bom? A primeira questão é da Sebrasp. Tá cortando aqui a última parte para mim. Só que, ó, assinale a alternativa correta quanto ao uso dos pronomes. Aí a gente tem esse daí. Ai, pera, gente, só um pouquinho. Acho que assim vai ficar melhor para vocês verem. Tá. Tá cortando aqui esse último, mas, ó, a resposta, a letra esse relógio é teu, não é? Basicamente é isso. Aí eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem, e assim que vocês terminarem, vocês podem já mandar no chat, tá bom? Gente, parou de compartilhar aqui, só um minutinho que eu vou abrir de novo para vocês. Hum. Hum. Sim, Sabrina, eu tô vendo isso mesmo, que todas as questões estão cortadas, eu não sei por quê. Antes de eu enviar o slide para você, eu já enviei, né? Mas eu vou tentar modificar ele e enviar ele certinho.
Mas aí eu vou lendo para vocês a última. Tá bom, vamos lá. Eu vi que algumas pessoas responderam. Gente, vão colocando as respostas de vocês aí no chat, que eu já vou dar a resposta. Tá. Todo mundo colocou letra B. Todo mundo que respondeu, né? Tá certo, gente. É a letra B. No caso, não poderia ser a letra A, porque eu vi ele na festa ontem, não estaria certo, porque, como eu falei para vocês, o pronome pessoal do caso reto, que no caso é eu, tu, nós, vós, eles, elas, eles funcionam como sujeito. E aqui, quando você coloca vi ele, o ele, no caso, estaria tendo função de objeto. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele não pode exercer a função de objeto, ou seja, de complemento verbal. Por isso, não poderia ser A. A letra, a letra B está certa. No caso, a letra C, me dá um conselho, por favor. A gente nunca, nunca na vida vai começar uma frase, né, uma oração, com o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o caso inverso da letra A. Por quê? O pronome pessoal do caso oblíquo, ele sempre vai ser um objeto. E eles não iniciam frases. Então, teria que começar com o verbo. Então, seria, dá-me um conselho, por favor. O pronome pessoal do caso oblíquo nunca começa frases. Aí aqui o Vossa Excelência, que depende muito da referência, e esse relógio é teu, não é? Estaria errado porque teria que começar com este relógio é teu. Agora vamos para a questão 2, gente. No trecho, aquela casa é dela, o pronome dela é classificado como pessoal, demonstrativo, relativo, possessivo ou indefinido. Podem ir respondendo no chat. Tá bom, gente, vamos lá. Eu vi que ficou aí um pouco dividido, né, entre a B e a D. Alguém mais vai responder antes de eu dar a resposta? Tá, vamos lá. A resposta certa é a letra D, possessivo. Por quê? No trecho, aquela casa é dela, o dela está indicando posse, que é a sensação de pertencimento de alguém, que no caso dela, e a casa. A casa pertence a alguém. Algumas pessoas podem ter ficado confusas, porque a gente também tem um pronome demonstrativo nessa frase, que é o aquela. Só que tem que se atentar muito ao que a questão está pedindo, porque como ele está falando, o pronome dela é classificado como, então a gente tem, então a gente precisa focar no que a questão está pedindo. Então o dela está dando essa coisa de posse, a casa pertence a ela. Sim, Vera Lúcia. Mas é só prestar muita atenção na questão. No caso, a aquela realmente seria um pronome demonstrativo, porque realmente está demonstrando, está se referindo a alguma coisa, mas o dela é o pronome possessivo. Vamos para a questão 3. Gente, vamos pular a questão 3 porque eu vi aqui que não está aparecendo destacado. Eu acho que quando eu fui passar o slide para PDF, ele desformatou, por isso que ele ficou assim, irregular. Tá. Vamos para 4, então.
Assinale a alternativa em que o pronome está empregado corretamente. Eu encontrei com ele ontem. Se pode confiar em mim. Entre eu e você, não há segredos. Os professores disseram que nós fomos bem na prova. Vamos lá, um minutinho para vocês responderem essa. Então vamos lá, gente. Foi unânime, né, que é a letra D. Os professores disseram que nós fomos bem na prova. Bom, já que todo mundo marcou a letra D, tá certinha, é a letra D mesmo. Vamos para a questão 5. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar, tá, gente? O pronome relativo cujo é empregado corretamente na frase.
Ok, gente, todo mundo respondeu a letra A. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre esse pronome, o cujo, ou cuja. Gente, primeira coisa sobre esse pronome é que a gente nunca vai usar ele acompanhado, e a resposta certa é a letra A mesmo, tá, gente? Mas assim, a gente nunca vai usar o pronome acompanhado de um artigo, tipo ou cujo ou. Sempre vai ser o cujo sozinho e ele sempre vai ter que concordar em gênero e número com o substantivo que estiver acompanhando. O pronome cujo, ele é indicado para ele é usado para indicar a posse, não no mesmo sentido possessivo do pronome possessivo, de meu, seu, mas basicamente ele é usado para relacionar dois substantivos, indicando que o substantivo anterior tem posse do substantivo posterior. Então, basicamente, na letra A, que fala o aluno cujo pai é médico. Então, o aluno tem um pai que é médico, então tem essa relação de posse entre um ao outro. No caso, a letra A está certa, e poderia, poderia trazer, poderia ter ficado em dúvida entre a letra B, mas no caso da letra B, o cujo ele está se referindo ao autor, e a frase toda, pela falta de pontuação, ela acaba ficando confusa. Por quê? Quando a gente fala o livro cujo autor desconheço é interessante, a gente entende que ele está se referindo ao livro, que o interessante está se referindo ao livro, mas o interessante também poderia ser o autor. Então, como essa frase ficou um pouco ambígua, aí, é por isso que a gente não usaria ela. No caso, a cidade cuja visito todo ano, primeiro que falta a questão da concordância, só que no caso, a cidade, ela não tem essa relação de posse com visito. Então, o cujo já é inadequado. E a mesma coisa com a letra B. O rapaz cujo encontrei ontem, como não tem essa relação de posse, de pertencimento de uma coisa a outra, também acaba ficando sem sentido. E aí, por isso que é a letra A. Tudo bem? Eu acho que parou de, de coisar a tela. Deixa eu coisar de novo. Acho que agora voltou. Tá. Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto dos pronomes. Professora, Oi? rapidinho, em relação ainda à questão 5, a letra C, ela estaria errada porque está cujo em vez de cujo? Não, porque o cujo ele pode concordar com o substantivo em gênero e número. O que quer dizer que ele pode para o feminino e para o plural. Ele está errado porque não tem essa relação de posse com a cidade e visito. Tipo, não tem essa relação. Esse pronome ele não se adequa, porque o pronome cujo ele é um pronome relativo, só que ele tem que trazer essa ideia de posse entre os dois substantivos correlacionados. Então, por exemplo, o aluno e o pai. Então, é o pai do aluno. É o livro e o autor do livro. Agora, a cidade e a visita, elas não estão relacionadas. E aí, por isso que seria o uso inadequado do pronome cujo. Entendeu? Ah, tá, entendi. Beleza. Mais alguma dúvida envolvendo a questão 5? Tá. Então vamos um minutinho aí para a gente fazer a 6.
Gente, parou de coisa de novo. Pera, deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Gente, não tá querendo abrir, só um minutinho, tá? Gente, eu não tô conseguindo abrir. Eu não sei o que está acontecendo. Só um minuto. Gente, vamos lá. Na questão 6, houve um erro aqui que eu estava tentando modificar, que é quais são as alternativas corretas. Porque quando a gente pega uma questão e faz a adaptação dela, então às vezes a gente tem esse problema. Então, a gente tem mais de uma resposta certa. Então, a letra B tá certa. E a letra C também tá certa. A B e a C estão certas, tá? Nessa questão aí. Só para contextualizar vocês. A D tá errada porque eles têm sua casa própria. No caso, o sua
não está entrando em concordância com a frase. E você me viu ontem no shopping, também tá, o pronome pessoal do caso oblíquo tá mal colocado. Tudo bem? Mas essa questão aí, ela ficou um pouco confusa por conta do enunciado, porque como a gente adapta as questões, a gente acaba tendo esse probleminha. Mas a gente vai fazer só mais a 7 para fechar a aula, e aí a gente deixa para alguma dúvida caso alguém tenha, mas essa questão vocês ficou um pouco confusa. E eu reparei agora, peço até desculpa para vocês, tá? Eu reparei agora no slide. Mas aí a gente faz a 7 para fechar, e aí a gente encerra. Identifique a alternativa em que o pronome está utilizado de maneira errada. Ela me falou sobre o vento, darei a você o presente amanhã, eles me explicaram tudo, eu vou lá com ele amanhã. Ele falou para mim a verdade. Vamos lá fazer rapidinho essa? Aí vocês podem ir enviando no chat, tá? As respostas da questão 7. Ok, gente, vamos lá. Várias pessoas colocaram a letra E, que é ele falou para mim a verdade. A letra E tá certa, porque toda vez que a gente tem uma preposição, a gente tem que usar um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, para mim, o mim é um pronome pessoal do caso oblíquo, então ele pode vir se você pode vir, né, em seguida. No caso, a letra D é a que tá com o pronome de maneira errada, porque a gente tem a preposição com e tem o ele depois. Então, eu teria que fazer uma adaptação para a frase ou deslocar, né? Mudar o deslocamento, porque com a preposição a gente teria que usar um pronome pessoal do caso oblíquo e ele é um pronome pessoal do caso reto. Entenderam? Então, basicamente, o com ele colocaria o pronome pessoal do caso reto como um pronome, como se ele fosse um objeto, sendo que ele só pode exercer função de sujeito. Entendeu, gente? Por isso que é a letra D. Gente, então foi isso. É, tem mais questões no slide, se vocês quiserem tentar fazer e tirar dúvida no grupo, alguma coisa do tipo. Eu vou dar uma checada no slide, porque aí eu vou reenviar ele para você com ele certinho. Com a questão que tá faltando a marcação das palavras, e aí eu vou reenviar. O professor Guilherme, ele tá numa consulta, e aí por conta disso ele não conseguiu aparecer aqui. Mas a próxima aula
ele vai estar presente. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem ou para mim, mandem no grupo, que fica mais fácil de ver, que fica mais fácil da gente acompanhar. E lá no final tem o gabarito. E eu tô vendo que o gabarito também não ficou completo. Por isso que eu vou terminar a aula aqui e eu vou reformatar. E aí eu acredito que eu vou enviar para eles, para vocês, em vez de mandar em PDF, vou mandar ele em PowerPoint, que aí ele não sai todo errado, que nem ele saiu aqui. Eliane, tem um grupo que o professor Guilherme, ele passa as informações. Eu vou ver se ele está aberto para vocês falarem, mas eu acredito que sim. E se não tiver, manda mensagem para ele, que de repente você não está no grupo, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pela aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Eu vou editar aqui o slide para mandar para vocês. Uma boa quinta-feira. Descansem, bons estudos para quem vai continuar estudando. E eu vejo vocês na próxima aula com a aula voltada para período, oração e frase e sobre orações, né? É muito importante falar sobre as conjunções. Muito obrigada pela paciência de todo mundo. E é isso, tá bom? Boa noite e bom descanso.